Olá, estamos aqui para mais um episódio direto da Mostra Elite Design. O nosso espaço aqui da Jovem Pan traz muito conhecimento, mas também muita beleza, inovação. E para você que gosta de arquitetura, de urbanismo, você precisa conhecer este evento e conhecer também os profissionais que estão aqui. E nós vamos conversar com mais um deles, ou melhor, com ela, a Roberta, que é arquiteta, tem excelentes espaços aqui dentro. E olha, eu falava, né, com muitas pessoas sobre um dos espaços que tu fez aqui. Eu achei muito bacana mesmo. Roberta Prestes aqui com a gente. E aí fala sobre tudo isso que a gente passou. Eu preciso que tu me explique, né, os espaços que tu tem aqui, explique para nossa audiência. E depois vamos chegar por que o espaço que traz o Cavalo Caramelo. Então, né? Bom, como é que é? Bom dia, quase boa tarde. Ou boa noite para quem vai ver o vídeo, não tem problema, né? Então, a Mostra Elite surgiu para mim, né, como uma proposta nova em função Sim. de vir para Dom Pedro, né? Justamente Sim. eu já tinha pensado em fazer em outros momentos, mas o local ainda não era o que eu gostaria. Então, quando surgiu a oportunidade de vir para cá, me atirei porque justamente eu acho super interessante essa proposta de vir para uma casa. Uma casa, né? Que tem uma história, né? Exato, tem uma história para contar. Acho que traz uma proximidade à realidade para o cliente muito maior. Muito então, maior. eu acho que a gente percebe muito isso na visitação dos visitantes aqui, ter essa percepção, né? Então, eu acabei pegando o dormitório, né? Que era para ser um dormitório para um jovem, né? Um jovem rapaz, digamos assim. E surgiu a ideia, né, linkando também com a questão da família, né, aqui a proprietária da casa, né, os Miranda, terem plantações de arroz, né. Que junção, né? Então que legal. que a gente uniu o quê? Eu venho de Camaquã, que é uma cidade do arroz. Então surgiu isso e surgiu a ideia, ok, então vamos fazer um dormitório para um jovem fazendeiro. Que legal. Não, então foi essa a proposta inicial do projeto. Né? E aí, trabalhando no projeto, surgiu a ideia do quê? Que ele fosse o quê? Um amante de cavalos também. Então a gente foi criando a persona que iria usar esse dormitório, né? E aí, nisso, me surge a questão de maio, né? Porque a gente tanto sofreu com isso, né? Exato. Horrível. O Cavalo Caramelo surgiu aí, né? E muito também, famoso nas redes sociais. Exato. Então, aí veio essa ideia de, então por que não trazer ele como um símbolo de resiliência do Rio Grande do Sul para dentro desse dormitório? Que legal. Né? Então, aí a gente trouxe e justamente veio o encontro que ele tá como astro, né? Fez a propaganda da Paramount, da Yellowstone, então isso também agregou muito, né, nessa proposta, porque trouxe a jovialidade pro dormitório. Então a gente colocou ele justamente com vestimentas, com óculos, trouxe uma pegada um pouco mais divertida para ele e para trazer essa jovialidade pro dormitório. Isso é muito legal, né, Roberta? Quando eu conheci a casa, quando eu vim para cá para a gente começar as tratativas de trazer a Jovem Pan para cá, eu vi bastante dos processos, então eu acompanhei a reforma da casa. Então eu entendi um pouco da história da família Miranda, que é muito legal, as pessoas têm que ir até o dia 14 de junho agora para conhecer, mas também depois na revista, pode continuar nas redes sociais conhecer a casa. E aí, depois que eu entrei e comecei a ver os ambientes, quando eu cheguei no quarto, eu disse, só um pouquinho. Ele destoa no bom sentido dos demais ambientes, que, claro, estão ali para isso, cada um trazendo um formato, uma ideia. Mas ele traz essa jovialidade que tu fala, ele traz um tema tão aconchegante para nós gaúchos, e também para quem não é gaúcho, que gosta dos animais, né, e tudo mais. Mas ele traz uma diferença. Eu vi uma ambientação lá dentro que me deixou muito confortável. E eu queria entender como é que tu pegou essa ideia, como é que transforma isso? Normalmente a gente vê dormitórios masculinos muito frios. Frio, seco. Né? Menos preto, é mais. Cinza, Não, menos. enfim, É escuro e deu. É uma coisa. E não era isso que eu queria, porque eu não acho que a realidade seja essa. Eu acho que todo mundo hoje, as pessoas hoje, cada dia mais buscam o conforto, o bem-estar, o aconchego. Gostam então, de alguma coisa específica. Então a ideia era isso. Então surgiu o quê? Vamos trazer cores aconchegantes. Então a inspiração veio muito, assim, muitas inspirações do Texas. Então aquela questão de ter aquele revestimento com pedras nas paredes, então aquela coisa mais natural, trazendo aquela ideia de areia, justamente vem como isso e abraça e traz um aconchego, uma madeira mais quente, a tonalidade dos beges, do verde. Sim. Então, assim, muita coisa, assim, algumas coisas, assim, algumas texturas que me remetem ao agro, na decoração. Então, assim, eu tentei trazer justamente elementos
que, né, refletissem aos gostos do usuário, Sim. né, do cliente, digamos assim, E mas creio que até uma... fosse confortável, né? Que fosse aconchegante, que a pessoa na verdade, a pessoa sentisse uma sensação de, tipo assim, ó, abraçado quando entrasse no Sim. ambiente. E até porque o quarto é um momento de descanso, né? É um momento que as pessoas vai recarregar suas energias. E eu vou um pouco mais longe, né? Vamos supor, um jovem, né, que gosta de cavalos, que gosta da agricultura e tudo mais, mas acho que até o ambiente familiar, né? A Exato. família estar envolvida ali. Pô, quantas famílias que vivem do agronegócio hoje, né? Exatamente. Ele ficou um quarto muito atemporal, assim, né? Que eu digo assim, tipo, não tem uma idade para te usar, não tem eu acho que assim, ele não é não tem assim uma coisa, assim, um modismo dentro dele, então ele atende, que nem tu disse, a todo mundo. Eu vejo mulheres chegando tipo enlouquecidas. Tá. Imagina, né? Eu Querendo... compraria esse teu quarto e levaria para casa. Que Então, legal assim, isso. a gente vê que atende, bem que nem tu disse, tipo assim, atende a família ali, né? Uhum. Não é só Só um só um específico, né? específico. E ele ficou a proposta ali, a gente conseguiu, né, diante do espaço que a gente tinha, ter um espaço dormitório, ter um espaço closet, ter um espaço, digamos que um mini home officezinho. Então, tudo dentro. E atende muito essa tendência que a gente vê, né? De cada vez os espaços menores, né, dos estúdios, que a gente vê muito hoje, né, o empreendedorismo imobiliário trabalhando muito, trazendo muito essa pegada de estúdios. Eu tava pensando aqui, né, agora, enquanto você falava, eu tava aqui imaginando algumas coisas que eu acho muito interessante, né? Cada vez mais o agro faz parte da nossa vida de diversas maneiras. Agora estamos entrando na cama das pessoas, no guarda-roupa das pessoas. Tu vê que essa tendência, com certeza, creio eu que ela vai perdurar, né? Mas tu vê cada vez mais, digamos assim, como é que tu pode mensurar quem seria a pessoa que compraria isso, né? Porque não pode ser só o agro, pode ser um apaixonado pelo agro também. Pode, pode. Na verdade, ele pode ser apaixonado pelo agro, ele pode ser da pecuária também, Sim, né? né? E, Apaixonado pelo pet. exato, né? Então, Entendi. assim, que nem eu digo assim, ó, daqui a pouco gosta de cachorro e a gente tiraria ali o quadro caramelo e Sim. colocaria um cachorro, né? Então, a pegada, eu acho que, tipo, ele atenderia várias situações. Ele é um dormitório que, embora Tá. a criação dele tenha sido com esse Com esse conceito, intuito, né? né, de trazer esse lado fazenda, ele atende, né, até porque tem pessoas que não vivem do agro, Sim. mas curtem essa pegada, É. curtem Eu essa, gosto do agronegócio, acho né? muito legal. A gente tem outros projetos sobre o agronegócio. Não sou um agricultor, não vivo Mas do a agronegócio. gente depende muito disso, Mas né? eu Não comunico adianta, para o agro, né? né? E é, total. Exato, né? Eu venho de uma cidade que depende do agro, Depende, ó, né? totalmente Que do agro. vive do agro, Vive o né? agronegócio, né? Então a gente tem muito arroz, o fumo, Tu então conseguiu trazer todo esse sentimento para dentro de um espaço. exatamente. A Muito ideia legal. era justamente atender, Sim, né, esse público que a gente sabe. E é incrível, assim, tu vê a emoção das pessoas, né? muito, Esses dias muito. teve uma visitante aqui que eu acabei entrando em contato com ela pelas redes sociais porque ela fez questão de me mandar uma Uhum. mensagem e que ela disse, nossa, me trouxe, assim, uma emoção e uma nostalgia, porque eu fui criada para fora, eu fui criada em fazenda. E aí chegar aqui, tu vê aquela, tipo assim, ela disse, era uma modernidade, tu conseguiu modernizar algo e ao mesmo tempo me Sim. trouxe lembranças É. da época em que Da infância da minha dela, que é infância. muito E legal. aí, tipo assim, e aí ela fez questão de me mandar mensagem para me Aham, que contar essa legal, porque é, história, né? sabe? E acho que esse sentimento é o maior pagamento, né? Exatamente. É uma realização incrível tu ver a emoção das pessoas. Então, assim, e tipo, esses dias um casal, né, enfim, tava em outro ambiente e o Uhum. casal quis fazer questão de me procurar Aham. porque ele disse assim, eu me emocionei muito porque eu tive na frente das enchentes, então eu acompanhei toda essa história e tal. Então, assim, é muito interessante tu ver que tu fez um trabalho que não é só Sim. estético, que realmente ele está causando e está gerando emoção nas pessoas, ele Isso é está muito gerando uma importante, né? sensação, né, que nem eu digo assim, né, e que bom que não é de desconforto, que não Sim, era que essa é a outra ideia, linha, não né? era a ideia, né, a ideia sempre foi trazer o aconchego, que as pessoas se sentissem Sim. bem, né, que trouxessem uma memória agradável, né. Isso é muito importante. E por falar em memória agradável, a gente tem outros ambientes aqui na mostra que também são teus. Sim, a gente está assinando o estúdio, está assinando 2 ambientes, né? Aham.
E a gente também assina a piscina praia, Tá, né? e vamos falar um pouco Praia desse. da Dom A Pedro. praia é A maravilhosa. gente tá olhando pra ela É, aqui, né? então, quem vir aqui no nosso espaço da Jovem Pan, junto aqui com a banda Arquiviva, na frente tem essa praia, que é muito legal, né? A gente tá falando assim, como é que fez, como é que faz. É uma modernidade hoje, já que tá. A gente viu vários vídeos de famosos fazendo isso, né? E acho que ele é meio disruptivo, ele traz outras ideias para próprias casas das pessoas. Sim, é uma tendência muito forte. A gente vê que, né, fora do Brasil já é uma tendência muito O Matheus forte. Fraga até vai botar na Olha imagem lá. aqui, Matheus, ele vai fazer depois na edição para nós. Matheus é gênio, né? Então, não há o que não, né, Matheus? Não há o que não possa ser feito, né? Ele vai, enquanto Tá pode um te dia explicando. lindo, Tá um né, dia com lindo, né? sol, né? E a tendência fora do Brasil já é muito forte, né? Dessas piscinas praias que a gente chama. Sim. E aqui a gente vê um crescimento muito grande aqui no Rio Grande do Sul, né? O pessoal buscando trazer trazer a praia para dentro da cidade. Eu acho que isso Sim. traz uma sensação nas pessoas de diminuir essa sensação de estou na cidade grande, né, que eu digo dessa selva de pedras que a Porque gente vive, trazer um pouquinho, uma leveza, sabe? O que eu observo que muda muito hoje, Roberta, são os condomínios que estão indo para os locais, né? Por exemplo, muda um pouco essa questão assim, ó, aqui em Porto Alegre mesmo, tem vários condomínios que tu parece que tu não está em Porto Alegre. Sim, exatamente. E acho é que uma fuga, né? é a uma tendência fuga também, né? Fuga do dia a dia, dessa loucura, do dia a dia né? dessa loucura. Então, assim, eu acho que essa questão da praia justamente vem muito de encontro a isso, Sim, né? Porque nem bem-estar, sempre tu qualidade de vida, consegue né? estar indo ao litoral, né? Uhum. E por mais que tenham casas e as pessoas tenham, né? Tenham CEP lá, que nem eu digo, Sim. mas não consegue. Não é toda hora que tu vai, né? Hora. Não então, é tu assim. ter essa opção em casa, eu acho que traz isso, assim, traz essa leveza, sabe, pro dia a dia. A gente vê que é uma tendência, inclusive nos condomínios. Os Claro. condomínios estão optando Muito, né? Muito os por lagos, isso, as né? praias internas, né? Para trazer essa ideia. A gente hoje tem, assim, são piscinas praias que a gente pode colocar aquecimento, a gente pode colocar movimentação, iluminação, aquecimento, Sim. né? A motorização hoje das piscinas, o motor é todo muito silencioso, então não tem aquele ruído. Ajuda muito, né? Que ajuda muito. A gente aqui tem uma cascata também, né, dentro desse movimento todo, justamente para trazer essa movimentação da água e esse momento de relaxamento. Porque É prazeroso, né? Tu senta, as pessoas adoram, porque as pessoas sentam no deck, porque a gente tem 2 decks no entorno, que justamente também era para isso, para trazer o quê? A questão das pessoas poderem se juntar. Sim. Né, e ter momentos em família, momentos com os amigos, né, próximo a essa área. Tu assinas também o deck que tá aqui, pra vocês entenderem. O deck tá ao lado, né? Isso, a gente tem um deck ao lado, né? Que aí a gente tem um espaço ali, bem pra curtir, final de tarde. Com uma churrasqueira, né? Bacana. Então, assim, tipo, né? Bem pro pessoal curtir, Sim. né? E aí a gente tem aqui o outro espaço, que é um espaço que eu falo como fogo de chão, já que como bom gaúcho, né? Bom gaúcho mesmo. Então a gente diz isso. E que o pessoal curte um monte, principalmente agora nesses dias frios, né? Então, até pensei se nós não pudéssemos fazer alguma coisa aí hoje, já botar aí um foguinho pra ficar ambientado. A gente vai colocar, toda noite a gente coloca, tem, né, a isso. gente faz a noite do marshmallow também. Que legal, vezes, né? Isso é legal. Então, a gente traz marshmallow, a criançada, o público, se diverte, aqui, né? Os visitantes, todo mundo, os arquitetos, porque eu acho que até os adultos curtem um pouquinho mais. Mais as crianças, porque a gente entende mais o momento ali da... Exato. Então é bem essa ideia de trazer o quê? Trazer essa percepção das pessoas de curtir, né? De aproveitar os espaços, que eu vejo muito que, às vezes... a arquitetura em si, às vezes os eventos, as mostras, enfim, não trazem essa funcionalidade, né? A gente como visitante também, como apreciador, nota muito isso, que a gente às vezes chega nas mostras e tu não consegue te conectar a uma realidade, e de uso principalmente. Claro. Então aqui, todas as minhas áreas aqui são áreas não só conceituais, não só para visualização, né? Mas são áreas de uso. Então, o pessoal pode vir, senta, pega na adega uma bebida, vem pra cá. Exatamente, é uma experiência e é para justamente curtir o espaço e essa interação. E eu acho que é isso que a mostra oferece, né? Eu sou um apreciador de feiras e eventos. Quem trabalha comigo sabe muito que eu gosto muito, acho que a gente consegue colocar as marcas ali, mas não adianta só ter uma marca numa feira
ou num evento e não conseguir traduzir o que está passando. Que nem aqui nós estamos gravando, aqui tem uma mesa, a gente já sabe de quem funciona, de quem é a cadeira, né? Eu tô com o microfone, tô com o meu equipamento, você tá aqui comigo, né? Eu vou ali fora, eu vou na sua ambientação, na sua praia, eu vou lá no quarto que tu fez, eu vou no teu deck, eu estou vivendo aquilo. E aí eu vou entender, é isso que eu quero ou não. É mais prático, né? Sim, sim, tu consegue ter uma visibilidade muito boa, né, das coisas que você gosta, do estilo que, né, porque aqui a gente vê muitos estilos em cada ambiente, né, Sim. porque cada arquiteto tem o seu seu estilo, jeito. tem a sua personalidade, Lógico. enfim, né. E é isso que tem que trazer para cá, para fazer uma que ambiência maior. traz para cá. E a função que eu acho, assim, da gente estar numa casa, a gente tem condicionantes, né, que a gente coloca como que as pessoas nas suas casas vão ter também. Então, assim, não é aquela coisa assim, foi criado... Posso ter na minha casa, essa é a questão. Exatamente, tipo assim, Posso ter, pode. Posso. Talvez uma adaptação, tamanho, daqui a pouco um pouco mais alto, mais baixo, mas pode. Mas tu visualiza dentro de uma casa, tu visualiza um tamanho de um dormitório padrão, sabe? Não é aquela coisa assim monumental que a gente sabe que não é o que a gente encontra no mercado hoje, né? Então eu acho que isso realmente foi o que me trouxe para a mostra, como eu disse inicialmente ali, né? Foi essa questão porque o meu escritório atende muito isso e a gente trabalha muito focado nisso, né? Em trabalhar estética, em trabalhar funcionalidade, as duas coisas muito alinhadas, né? Isso é muito legal, Roberta. Nós já vamos encerrando o nosso papo aqui um pouco. Eu quero entender um pouco mais, né, do que tu planeja para os próximos momentos e o que o teu cliente vem buscando hoje. Então, a gente tem muitos planos aí para o futuro. Sempre temos, né? Sempre muitos planos, né? A gente está com uma expectativa de que ano que vem o estúdio venha para Porto Alegre, uma nova sede. Uma sede fixa em Porto Alegre, né? Uma sede fixa em Porto Alegre, né? Então, a gente tem a nossa sede em Camaquã já, com uma estrutura grande, enfim. E a ideia é mantermos, né, o nosso, com certeza. ponto inicial, enfim, E tu tem teus clientes lá e funciona, né? Então, a gente tá alinhando algumas coisas e a ideia é vir para cá justamente porque a gente está tendo uma busca muito grande, né, aqui de clientes e também a gente ter uma estrutura justamente para oferecer isso. Então, até para ter uma proximidade maior, né? Exatamente. Provavelmente, acredito que até o final do ano a gente vai estar lançando um infoproduto também. Legal, vamos falar sobre um outro projeto que nós temos aqui. Exatamente, provavelmente futuramente, acho que ainda esse ano. Claro. Né? Então a gente está com bastante planos aí. Coisa boa. E a expectativa dos clientes é essa, né? A gente tem essa ideia de atender os clientes com muita proximidade, com muito carinho, com muita atenção, que eu acho que é isso que as pessoas buscam. Extremamente importante, né? Saber valorizar o teu cliente. Exato. Então eu acho que não é só mais um cliente. O cliente nunca é lá no nosso escritório. Ele vira um amigo, né? Ele é um amigo, exatamente. Ele é um amigo. Ele é um amigo e um parceiro. E eu vou dizer que eu preciso te elogiar. Achei muito lindo o teu trabalho aqui, muito lindo mesmo. Obrigada. E eu quero te elogiar pelo brilho no olho quando tu fala do teu trabalho. Isso é muito legal. Obrigada. Eu sou um cara que eu sou muito hiperativo, né? Não fico parado, fico fazendo 200 coisas ao mesmo tempo, assim. Mas eu consigo observar bem quando as pessoas falam de verdade com o coração. Isso foi muito legal mesmo. Gostei muito quando tu trouxe ali a questão, né, do sentimento, porque tu falou da tua terra, né? E olha, parabéns. Muito obrigada. Parabéns. Muito obrigada. Realmente, eu digo assim, eu sou muito apaixonada pela minha profissão, muito mesmo. Então, assim, eu vivo ela e eu acho que as pessoas... Acho que falta isso nas pessoas, demais, que nem tu disse. As pessoas amarem o que fazem. Isso aí, realmente. A gente tem alguns contratempos, né? Eu converso muito com o Matheus. Às vezes sempre. A gente tem que segurar... Eu tenho uma frase que eu uso muito, daqui a pouco ela pode ser entendida errada. Vem que eu seguro o rojão. A gente vai segurar. Se tem que resolver agora... Mas ali na frente a gente também tá buscando assim, o que a gente quer. A gente quer isso, então vamos fazer isso aí. Às vezes construímos estradas e lá no final a gente precisa... Construímos 1 quilômetro, a gente precisa queimar 300 metros. E vamos de novo. É isso aí. Maravilha, Roberta Prestes, muito obrigado. Obrigada, eu que agradeço. Mais um episódio aqui pra você e logo logo tem muito mais.